A função social do trabalho varia com o tipo de atividade. O trabalho manual produz bens essenciais e preserva a cultura. O intelectual promove o conhecimento, a inovação e a educação. O trabalho industrial produz massa, gera empregos e moderniza as tecnologias. O comercial conecta os produtores e consumidores e movimenta a economia. O voluntário apoia os vulneráveis e fortalece a comunidade. Já o autônomo informal garante o sustento e cria soluções criativas. Cada tipo de trabalho contribui com a forma única para o desenvolvimento social e o bem-estar coletivo. As principais características do trabalho primitivo tinha o trabalho coletivo, a forçada subsistência, como a caça e a pesca, e não existia propriedade privada. Na escravidão, os escravos eram forçados sem remuneração e eles eram utilizados como propriedade dos senhores. As características do feudalismo: os servos trabalhavam para os senhores em troca de proteções e usos de terras. No trabalho socialista, o controle estatal nos meios de produção e no foco coletivo e igualdade eram as principais características. Já no capitalista, o trabalho assalariado, buscando por lucro e produções orientadas pelo mercado. Cada tipo de trabalho reflete o sistema econômico e social da sua época. A divisão de trabalho por gênero tem raízes profundas na história humana, marcada por fatores culturais, sociais e econômicos, que moldaram os papéis atribuídos a homens e mulheres. Na sociedade pré-histórica, a divisão de trabalho por gênero surgiu com base em características físicas e funções reprodutivas. Os homens geralmente caçavam, enquanto as mulheres coletavam alimentos e cuidavam das crianças. Já com o surgimento da agricultura, o trabalho se tornou-se mais segmentado. Homens eram responsáveis por tarefas agrícolas pesadas, enquanto as mulheres se dedicavam ao trabalho doméstico e cuidados familiares. Na Idade Média e na Idade Moderna, a divisão continuou com mulheres focadas no trabalho dentro do lar, como a tecelagem e cuidado dos filhos, enquanto homens ocupavam os espaços públicos e agrícolas. Na Revolução Industrial, a dinâmica se alterou um pouco. Homens passavam a trabalhar em fábricas e indústrias, enquanto mulheres começavam a ser empregadas em condições precárias, sobretudo em funções associadas ao trabalho delicado, como a tecelagem e costura. Apesar da entrada da mulher no mercado de trabalho, a ideia de lar era sua principal responsabilidade persistente. No século XX, durante as guerras mundiais, as mulheres assumiram trabalhos tradicionais masculinos, devido à ausência de homens no mercado. Isso desafiou os estereótipos de gênero, causando assim o movimento feminista nas décadas seguintes, lutando por igualdade de oportunidade, direitos de trabalho, como acesso a profissões, salários justos e condições iguais. Hoje em dia, a divisão de trabalho por gênero é menos rígida, mas a desigualdade ainda persiste. Há a presença de mulheres nas profissões historicamente dominadas por homens, mas ainda existem desafios, como a diferença salarial e a dupla jornada, com trabalho fora de casa e o dentro. Agora eu vou explicar aqui a tabela que tem lá no livro de História. Bom, aquela tabela mostra as anotações que os portugueses fizeram do tráfico negreiro, do quanto de negros iam para cada local. E bom, aquele gráfico, no início dele, dá para perceber que muitos negros vieram aqui para o Brasil, para a região aqui do sul. Porque nosso país, ele foi uma sociedade construída em cima da escravidão. Então, tinha que ter uma demanda muito grande de escravos. Os escravos não conheciam aqui, ou seja, não tinha para onde fugir. Os índios já sabiam como é que era tudo aqui. Eles sabiam ir em todos os lugares, sabiam como atacar as costas dos portugueses, como fugir, como se esconder. Já os escravos, os negros, não. Eles não sabiam, era uma terra nova. Um outro motivo também é que os portugueses iam para a África e a compra desses escravos era barata, muito barata, ou por algumas moedas ou até mesmo por trocas. E os portugueses também já tinham a sua fábrica de cana-de-açúcar na África, então eles já tinham muita parceria com os negros que têm muito posse, então era muito fácil de ganhar mão de obra e barato. A escravidão em Roma, ela era uma característica onipresente do mundo romano. Os escravos, eles trabalhavam nos serviços domésticos, agricultores, minas, exército, oficinas e construção e muitos outros serviços. A escravidão era um completo domínio de um indivíduo sobre o outro e estava tão arraigada na cultura romana que os escravos ficavam invisíveis e eles não eram considerados cidadãos da sociedade romana. E não havia nenhum sentimento de injustiça por parte dos governantes, já que eles não eram considerados da sociedade romana, então eles acabavam sendo só uma mercadoria para os romanos. A liberdade dos escravos, ela era considerada um privilégio para os romanos, e isso só acontecia com casos de escravidão à base de outros. O trabalho escravo aparecia em todas as áreas da vida romana, com exceção, é claro, aos cargos públicos, e além disso, os escravos e os homens livres com frequência se misturavam, porque como não tinha uma quantidade
certa em alguma parte do setor que eles estavam trabalhando, então os homens livres e os escravos acabavam se juntando para terminar as tarefas, já que eles usavam qualquer recurso humano para terminar a tarefa. E todo o Estado romano e o seu aparato cultural foi construído pela exploração de uma parte populacional em favor de outra parcela, considerados como nada mais que uma mercadoria. E qualquer tratamento adequado que um escravo recebia tinha como motivação principal preservar o valor como trabalhador e propriedade para caso de uma futura venda. Sem dúvida, alguns senhores e de escravos comportavam-se de maneira mais generosa do que os outros, e havia com alguns poucos casos que a possibilidade de ganhar liberdade, mas a dura realidade de vasta maioria dos escravos romanos era certamente pouco invejável. Da escravidão na África. A escravidão na África, ela é completamente diferente comparada daqui do Brasil, porque aqui do Brasil foi uma escravidão onde a sociedade tinha como base a escravidão, então foi algo bem mais pesado. A África, o que acontecia? Os principais alvos eram as mulheres e crianças, mulheres, porque elas poderiam continuar a linhagem do seu patrão, e as crianças que essa escrava gerasse iam ser livres, não iriam para esse lado da escravidão, e as crianças porque elas eram mais fáceis de ser levadas, não tinha tanta resistência. Na verdade, a criança não tem resistência, então ela é mais fácil. As pessoas que se tornavam escravos ou era porque cometeram adultério ou porque cometeram crimes e prisioneiros de guerra. Na verdade, o adultério e o crime, elas foram mais usadas assim, né? Mas tiveram mais peso depois do tráfico negreiro, porque a partir do tráfico negreiro, os próprios negros pegavam povos da África e vendiam para os portugueses. Na Grécia, eles tinham muito preocupação em pensar na política, nas coisas na vida em si. Platão falava que os escravos eram pessoas que pertenciam somente ao mundo escravista. Esse escravo não poderia participar de políticas, pois fala que ele não teria o tempo necessário, pois está trabalhando. Já Aristóteles fala que o escravo é uma propriedade privada do dono, como se fosse esposa, pais, filhos. É algo muito importante para o patrão, é dali que gera todo o lucro do patrão. Então, por isso que a partir dos escravos, eles iriam ter lucro e iriam ter o tempo para praticar o ócio e participar de reuniões políticas. Sociedade é um grupo de pessoas que vivem juntos compartilhando regras, valores e objetivos. Basicamente é como a gente organiza a convivência, cria culturas e formas de instituições para funcionar em grupo. O trabalho é o que a gente faz, usando o esforço físico ou mental para produzir algo ou prestar um serviço. É essencial para viver, gerar renda e mover a sociedade. Pode ser algo simples ou super especializado, dependendo do contexto. É necessário falar que a escola de Frankfurt ela tinha como seus principais pensadores Theodor Adorno e Max Horkheimer, e ela foi uma escola sociológica e filosófica e tinha como principal teoria a cultura comercializada, e falava que a cultura, com o passar do tempo, deixou de ser uma forma de expressão de identidade das nações e começou a ser um produto. Um bom exemplo que acontece muito aqui no Brasil é restaurantes de comida japonesa, que é algo que pertence a outra cultura, mas é comercializado em diversos países que não seja o Japão, nesse caso. Então, nós podemos dizer que escravidão que vivemos é a escravidão do não ver, de estar de olhos vendados, pois eles nos impõem uma visão que nós achamos que é a realidade, mas não é. Eles nos mostram um mar de flores, mas não nos mostram que no meio de tantas rosas tem tantos espinhos. Agora, fazendo um paralelo entre a escola de Frankfurt, o conceito de sociedade, vou pegar como base o conceito de sociedade de Augusto Comte, que ele fala que a sociedade é um grupo de pessoas que interagem entre si através de um sistema de trocas. E com essa cultura que começa a virar produto, um novo tipo de troca é feito, que é a da cultura pelo capital, pelo dinheiro. Também agora falando um pouco sobre outra coisa muito falada na escola de Frankfurt é a alienação, e como cada vez mais o governo nos busca entretenimento para que nós não desenvolvamos senso crítico.
porque além deles tentarem resolver problemas, porque problemas sempre vão existir, eles fazem com que nós não consigamos ver os problemas através da alienação. E isso pode ser visto como um tipo de escravidão, já que nós somos obrigados a acreditar naquilo que vimos nas telas e acharmos que aquilo é realidade, sendo que é muito mais do que aquilo. Às vezes o que nós estamos vendo é só a ponta do iceberg. E além disso, o BBB é um bom exemplo, que é algo que traz entretenimento, mas não traz informação, criticidade. E aí, beleza? Ó, só pra deixar avisado, o vídeo está sendo editado. Então, eu sei de toda a matéria que eu assisti esse vídeo mais de 50 vezes para fazer o vídeo. Beleza? É isso, é nóis. Fiquem agora com a biografia.